Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo, eu tentei citar uma passagem que era uma passagem falando alguma coisa e eu fiquei na dúvida se seria Nietzsche ou não. Então, eu optei por não fazer a citação para não cometer um erro e levar as pessoas ao engano e qualquer coisa nesse sentido. Mas, de fato, foi Nietzsche que citou isso. Nietzsche diz que o único cristão que existiu era o próprio Cristo, ou seja, o único cristão que existiu morreu na cruz, era o próprio Cristo. E olha só, e aí eu já vi, assim, eu estou aqui com esse livro, O Anticristo. Eu já vi muitas pessoas citando esse livro de forma inadequada, como se fosse uma exaltação ao anticristo, aquele anticristo que a gente conhece, né, do nosso dia a dia, né, porque a palavra anti, esse anti com i aqui, é o anti, o contra, né? Então muitas pessoas citam livros, citam passagens e citam coisas como citam Marx, né, como esse rapaz que está aqui atrás cita, o Malafaia cita Marx, embora que eu acredite que no meio de toda essa cristandade, né, ou as pessoas que se autodeclaram cristãos, os adventistas são muito mais elevados intelectualmente, se dedicam mais a essas questões dos estudos e tal, mas isso não significa que uma pessoa não possa ser fanático e que ele possa deixar com que a razão fale um pouco mais alto. Eu não sei se esse celular está descarregando ali. Então, eu já vi pessoas citando diversas vezes, inclusive falando disso aqui, como se fosse uma exaltação, né? Então, eu vou ler aqui uma passagem, um texto que diz assim, ó: o anticristo visa resgatar o anticristo visa resgatar a cristianicidade, a reconstituição da autenticidade perdida, cujos traços desfigurados ainda se conservam nos evangelhos. É o resultado de uma refinada hermenêutica que, desfazendo o mal-entendido, traz à luz o verdadeiro tipo psicológico do Redentor. Trata-se de uma confusão entre o que Jesus de Nazaré pregou e o modo como foi sentido e interpretado. O equívoco talvez só desaparecesse com um rigoroso exame histórico dos textos, empregando-se métodos científicos para apurar a verdade sobre o que ele fez, disse, sobre como ele propriamente morreu. Olha que só que interessante, né? Então, eu vou ler aqui uma passagem desse livro aqui, O Anticristo. Está no livro 56. Então diz assim: em último lugar, importa saber com que fim se mente. Eu censuro o cristianismo pela sua falta de fins sagrados. Não há senão maus fins: envenenamento, calúnia, negação da vida, desprezo do corpo, degradação e envilecimento. E envelhecimento significa humilhação, né? Envelhecimento do homem por meio da ideia. Portanto, os seus fins são maus. Com um sentimento oposto, leia o Código de Mano. O Código de Mano é um código de leis indiano, assim como escrito há milhares de anos, assim como o Código de Hammurabi, né? Então, com um sentimento oposto superior, com um sentimento oposto, leia o Código de Mano, livro incomparavelmente espiritual e superior. Nomeá-lo ao mesmo tempo que a Bíblia seria um pecado contra o espírito. Adivinha-se depois, há uma filosofia verdadeira por detrás desse livro e não apenas uma mescla nauseabunda de rabinismo e superstições. Oferece alguma coisa ainda aos psicólogos mais delicados. Não esqueçamos o essencial. O que o distingue de todos os modos da Bíblia é que as cartas nobres, os filósofos, os guerreiros se servem dele para dominar a multidão. Por toda parte, valores nobres, um sentimento de perfeição, uma afirmação da vida, o sol resplandecente sobre todo o livro. Só para a gente ter aqui uma ideia. Então,
Esse outro vídeo que eu estou gravando aqui seria de fato para complementar o outro, porque realmente eu queria citar Nietzsche naquela situação e aí fiquei em dúvida, né? Então, e também, lógico, esclarecer que na maioria das vezes as pessoas fazem citações de coisas, e eu digo que a maioria das vezes essas citações ela tem um intuito, né, e um endereço certo, que seriam as mentes cauterizadas, para que seja mais fácil controlar, dominar, povoar a mente das pessoas com loucuras, sandices que eles sabem que não é real, como acontece, por exemplo, quando as pessoas vivem falando de comunismos e outras besteiras que surgiram nos últimos tempos, que amedrontam, apavoram as pessoas, né, e com outras loucuras, né? Dizia-se que estabeleceriam-se ditaduras aqui, né? Mas de fato no governo passado é que tentou-se fazer isso, e aí nós temos agora a Argentina com o mesmo problema, né? Ou seja, se tiver mais de 3 pessoas ou 3 pessoas acima reunidos, são conspiradores, vão ser presos, e todas aquelas baboseiras que são colocadas na mente, na cabeça das pessoas que são religiosas, e isso causa um mal terrível, lamentavelmente causa um mal terrível, né? Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.